Bem, pessoal, é muito mais comum que vocês imaginam movimentos anormais em pacientes com transtorno de ansiedade. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece, né? Quando a gente deve se preocupar ou não. O que acontece? Naturalmente, quem está passando por ansiedade, né, ele tem sintomas físicos. São sintomas físicos causados pela ansiedade, né? Muita gente não sabe disso, mas sim, não é invenção, não é que o paciente não está sentindo nada, está exagerando, não, ele sente sim. E um deles são os movimentos anormais. Movimento anormal tem uma categoria grande de sinais e sintomas deles, né? Um dos mais comuns são os tremores. Muitos pacientes com movimentos anormais causados por ansiedade, eles começam a ter tremor. Muitas vezes um tremor fino, né, que a mão fica tremendo, né, às vezes o rosto fica tremendo, às vezes a pálpebra fica tremendo. Eu falo assim, como se minha carne do corpo, às vezes eles falam isso na consulta, né, estivesse tremendo. Alguns sentem o tremor interno, né, como se o corpo todo estivesse tremendo, porque você tem uma descarga grande de cortisol, de adrenalina, e você sente mesmo o tremor. Seu corpo realmente está tremendo por causa de um transtorno de ansiedade. Claro que o paciente fica com medo de Parkinson, doenças mais graves, né? Existem doenças que dão movimentos anormais gravíssimas, né? Problemas neurológicos sérios que causam, né? Eles ficam com medo, às vezes, de ter uma esclerose múltipla, esclerose lateral, porque fala como se eu estivesse perdendo a força das pernas no momento de crise aguda da ansiedade, né? Por isso que é tão importante você passar pelo médico, porque na maioria das vezes a gente da neuro ou o seu psiquiatra, ele vai fazer essa avaliação. O quanto desse transtorno do movimento é um distúrbio do movimento ou é uma secundário à ansiedade que esse paciente está passando, uma crise de ansiedade. Tem várias dicas que a gente observa e percebe de ser um caso ou outro. Às vezes o paciente tem movimentos complexos, sem alteração de consciência, né? Às vezes ele se debate, perde a consciência, desmaia, mas muitas vezes aquele desmaio é curto, ou não tem alteração completa da consciência, ele continua falando, ele lembra completamente disso, não bate tanto com crises de epilepsia, né? E o médico vai juntando esse quebra-cabeça, que nem sempre é fácil, né? Porque é possível alguém com Parkinson, por exemplo, ter ansiedade também, tem doenças que elas andam juntas, né? E também é possível que o paciente tenha um tremor essencial junto com um transtorno de ansiedade. Então, por isso que é tão importante esse teu acompanhamento. Não se desespere se você está se tremendo, que você não, pode não ter, e na maioria das vezes não vai ter uma coisa mais grave, mais séria, se você tem um quadro de transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade, 10% da população brasileira. É muita gente. Por isso que esses sinais e sintomas são tão frequentes e o paciente se preocupa e procura ajuda médica, tá bom? Espero